Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do The Foundry, uma iniciativa da Ford College. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo numa etapa que é simplesmente essencial para a engenharia de software na Web3, a identificação e mitigação de riscos em implantações na Solana. E olha, isso aqui não é só teoria, tá? É exatamente a ponte prática entre aqueles conceitos básicos de lista de verificação e o que realmente acontece nos ambientes de produção. Para começar, a gente precisa encarar uma pergunta bem direta. O que acontece quando uma implantação dá errado? Tentar fazer um deploy sem um bom mapa de riscos é literalmente a mesma coisa que tentar montar uma máquina super complexa, cheia de engrenagens, sem ter a planta de engenharia do lado. O resultado? Caos operacional na certa, muito tempo perdido e, claro, um risco financeiro que ninguém quer correr. E para garantir que ninguém fique no escuro, essa é a nossa planta de engenharia para hoje. 1. Introdução aos riscos. 2. Categorias de risco. 3. Padrões de defesa. 4. Cenário na prática. 5. Checagens com Web 3.js. E 6. A nossa conclusão. Entrando na seção 2, categorias de risco. Mapeando o caos da implantação. O grande pulo do gato aqui é parar de tratar os riscos como se fossem medos vagos e abstratos. Eles precisam ser mecânicos e palpáveis. Para facilitar, a gente divide os problemas em 5 categorias principais. Primeiro, a segurança, que lida com chaves e autoridades. Segundo, o operacional. E vamos combinar, todo mundo aqui já sentiu a dor no coração de ver um pipeline de CI/CD falhar 30 minutos antes de um lançamento, né? Terceiro, a dependência de provedores RPC. Quarto, a governança, principalmente as políticas de multisig. E quinto, os riscos ambientais, tipo os forks de cluster. Avançando para a seção 3, padrões de defesa. As 3 camadas de proteção. A melhor parte é que a gente não precisa reinventar a roda. Dá para usar padrões de engenharia que são super repetíveis. Pensa nisso como um fluxo sequencial com 3 camadas de proteção. Tudo começa com os controles preventivos, que basicamente bloqueiam o desastre antes mesmo dele pensar em acontecer. Depois temos os detectivos, que funcionam como alarmes disparando em tempo real. E por último, os corretivos, que são aquela rede de segurança tática, sabe? Aqueles rollbacks de emergência que salvam o dia. E é exatamente aqui que todos esses conceitos se encontram, numa ferramenta incrível que é o registro de riscos. Ter uma matriz assim desenhada é uma necessidade absoluta para qualquer operação, porque ela simplesmente acaba com o achismo. Pensa bem, ela pega uma categoria de risco, liga a um exemplo super prático, define a mitigação e, o mais importante, aponta quem é o responsável. Então, se o teste de CI falhar, a regra bloqueia o processo e a equipe de DevOps assume a bucha na hora. É clareza total. Essa mudança de mentalidade é resumida de um jeito perfeito nessa ideia de sair de uma preocupação vaga, tipo, e se houver um comprometimento, para uma ação testável e concreta, como verificar a configuração multisig através do RPC. É transformar aquela ansiedade que fica martelando na cabeça em um item de checklist mecânico e auditável. Basicamente, a gente tira o peso das costas da equipe e coloca toda a responsabilidade na robustez do processo. Seção 4. Cenário na prática. Protegendo uma nova versão de programa. Para trazer isso para o mundo real, vamos olhar para um cenário que a gente discute bastante nas trilhas da Ford College: a implantação de um programa atualizável. Quando a gente faz isso, entra em campo uma regra de ouro, que são os critérios de aceitação. Toda checagem precisa ter essa condição explícita, sem meio termo. É zero zona cinzenta. Ou passou ou falhou. E se falhou, esse critério já aciona na mesma hora o caminho de escalonamento. E aqui dá para ver muito bem o contraste de como isso funciona sob pressão. De um lado, a gente tem aqueles fantasmas operacionais que dão calafrios, tipo descobrir na hora H que não tem saldo de sol suficiente para o aluguel ou encarar uma inconsistência nos dados do RPC. Do outro lado, entram as mitigações, que são rápidas e totalmente sem emoção. Faltou saldo? Pausa a implantação e faz o depósito. Deu problema no RPC? Alterna na hora para um fallback que já estava configurado. Simples assim. Entrando na seção 5, checagens com Web 3.js. Automatizando a segurança. Agora é hora de pegar aquele registro de riscos teórico e transformar em portões de segurança inflexíveis e automatizados. Usando a biblioteca da Solana, a gente tem essa sequência que roda sozinha. Passo 1, comparar hashes da rede. Passo 2, carregar as chaves com total segurança. Passo 3, verificar o saldo. E passo 4, simular a transação. O legal é que tudo isso pode rodar direto numa esteira de integração contínua, pegando e relatando qualquer erro no ato. Para entender o poder de fogo dessas checagens automáticas, vamos dar um zoom na verificação multi-RPC. Imagina consultar o Get Genesis Hashing não apenas mas em 2 provedores diferentes ao mesmo tempo. Isso garante a consistência e a saúde do cluster na hora.
Se rolar qualquer discrepância de dados, a automação aborta a missão imediatamente. Isso evita que um único provedor defeituoso acabe contaminando toda a implantação. É uma baita rede de segurança. E tem uma sacada de engenharia muito genial nessa etapa número 1. Fazer uma simulação transferindo só um LAMPort para a própria conta, usando o Simulate Transaction, funciona como um ensaio geral perfeito da operação toda. É uma estratégia super elegante que consegue pescar problemas lá no nível do programa sem transmitir absolutamente nada para a rede real. Ou seja, a gente protege os fundos e ainda garante que o código é válido. Vamos agora para a seção 6, conclusão e próximos passos, finalizando o planejamento. Para garantir que o processo de implantação seja sólido como uma rocha, vamos recapitular nossos 3 princípios essenciais de hoje. Primeiro, sempre categorize os riscos com muita clareza, sem rodeios. Segundo, atribua um responsável direto para cada um desses itens. E terceiro, automatize todos aqueles detectores que são rotineiros, deixando a inteligência humana livre para tomar decisões de alto impacto que nenhum script consegue resolver. Todo esse esforço que a gente destrinchou aqui serve como a base estrutural que prepara o terreno para a nossa próxima fase da linha de montagem, que é a configuração física do ambiente e o atestado de prontidão na Solana. É exatamente aí que aqueles planos validados ganham vida e viram manuais práticos de operação. Para fechar nossa jornada de hoje, fica uma provocação importante para a gente refletir a partir de agora. Será que existem riscos residuais operando ali, escondidinhos no código de implantação dos projetos atuais? Saber fazer as perguntas certas antes de apertar o botão de executar é o que transforma o caos em uma engenharia totalmente previsível. Para mergulhar ainda mais fundo nesse universo fascinante, explorar novos recursos educacionais e descobrir outros tópicos cruciais da Web3, é só visitar o portal forge.college. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise detalhada e até a próxima!